Boa noite a todos. Todos são bem-vindos a esta casa para que possamos estudar a doutrina espírita e melhorar a nossa fé, o nosso entendimento a respeito da vida. Nós estamos encarnados para enfrentar dificuldades. E enfrentando as dificuldades com sabedoria, por que enfrentamos, qual a razão do nosso sofrimento, dos obstáculos, nós venceremos. Não nos entregaremos a lamúrias que dificultarão o nosso viver. O Espiritismo foi enviado à Terra em 1857 pelo Espírito de Verdade, na verdade por ordem de Jesus, e Allan Kardec foi o missionário que estava na Terra para receber a doutrina espírita, juntamente com um conjunto de médiuns. E recebeu, codificou, ou seja, montou em código 5 códigos básicos, que são as 5 obras básicas, deixou mais uma obra, que é Obras Póstumas, que são escritos que não estavam ainda publicados, que também são necessários. É muito importante a leitura dessas 5 obras, mais de obras básicas, para compreender o que é o Espiritismo. O Espiritismo é de grande necessidade para o ser humano moderno. O mundo moderno apresenta várias situações que nós só conseguimos respondê-las se nós conhecermos a doutrina. Vamos iniciar, antes de ler o Evangelho, com o vírus do Zika, o Zika vírus. Eu disse semana passada, e até o nosso confrade Saul nos lembrou hoje, sobre um caso interessante que ocorreu no Nordeste brasileiro. Uma família teve 2 filhos gêmeos. Não eram univitelinos, é claro, mas eram gêmeos. Um menino e uma menina. E ocorre que a mãe foi visitada pelo mosquito Aedes aegypti. E ela foi, claro, acometida do vírus Zika. Ela esperava até ter os 2 filhos com microcefalia, mas ela só teve a menina, porque ela teve uma menina e um menino. Só a menina é que veio com microcefalia, que todos já sabem que é a enfermidade que apresenta o cérebro menor que 32 centímetros e que no futuro terá problemas mentais, dificuldade de se relacionar com a vida, tanto quanto parecido assim com o síndrome de Down. Mas o síndrome de Down tem outra característica da microcefalia. Aí você há de perguntar, mas por que só um filho veio com microcefalia? A ciência não sabe por quê, mas o Espiritismo sabe. E o Espiritismo explica que só adquire enfermidade deste porte, qualquer enfermidade, aliás, o feto só é atingido se ele tiver karma, se ele tiver um programa. Em outras palavras, se ele tiver culpa, se ele tiver dado motivo, se ele tiver vindo para aquela encarnação para receber aquela cobrança espiritual. É o corpo físico que vai ficar afetado, mas na verdade ele vai se resolver espiritualmente, se modificando e aprendendo. Por que não o menino? Porque o menino não tinha o karma, não tinha esse programa. O menino não deu causa em encarnações anteriores. Só nós espíritas é que sabemos disso, porque nós falamos com os espíritos, eles confirmam isso, e nós fazemos laboratório com espíritos se comunicando com vários médiums, e você pode indagar isso em qualquer parte do Brasil que trabalhe com a doutrina espírita. Mas quem não conhece o Espiritismo, logo vai dizer, por que então não houve jeito da mãe fugir da picada do mosquito? Não houve jeito, porque se ela foi picada, deveria nascer os 2 com microcefalia, né? A culpa é do mosquito. Sim, a ciência vai dizer isso, mas a culpa é do mosquito, se for o mosquito, porque na verdade não está provado que a microcefalia advém por consequência da picada do mosquito.
julgam que é, imaginam que é, as pesquisas indicam este caminho, mas ainda não está provado cientificamente. Mesmo que prove que esse caminho esteja correto, só quem tiver o karma. Ora, se uma mãe é espírita e sabe disso, ela vai carregar o seu filho com microcefalia, sabendo que para ela está sendo uma bênção, e não um castigo, e não um sofrimento, e não uma tristeza, porque ela vai dizer: eu também dei causa, é hora de eu corrigir meu erro, é hora do meu filho passar essa dificuldade, no caso dela, filha, né? Passar essa dificuldade e eu resgatar junto com ela esta dívida. Por quê? Porque ela está visando a vida espiritual e não exatamente a vida material. É sobre isso que nós vamos estudar um pouco o que disse Jesus. Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Lucas capítulo 6, versículos de 20 a 21. E ainda o último versículo que diz: mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, que sereis reduzidos a prantos e lágrimas. Lucas capítulo 6, versículos 24 e 25. Como vimos aqui no trecho, Jesus falando no Sermão da Montanha, isso aqui é trecho do Sermão da Montanha, bem-aventurados que choram, e a doutrina espírita diz: então o choro, o sofrimento, a angústia, a aflição, as dores de um modo geral, são bem-aventuranças para nós? Segundo Jesus, sim. E segundo o que os Espíritos nos ensinam, sim. Por quê? Nós não estamos aqui visando exatamente ser felizes aqui. Aqui não é local de felicidade. Nós estamos vivendo presos, cada um de nós, no nosso corpo carnal, e cada um tem o corpo adequado a seu estágio de desenvolvimento espiritual. Ou seja, mais precisamente adequado à lição que nós precisamos viver nesta encarnação. Não é a lição que nós merecemos, mas a lição que precisamos agora, nesse estágio. Se temos o corpo adequado a isso, por quê? Porque nós desencarnamos, levamos para o mundo espiritual, registrados no nosso perispírito, todos os acontecimentos que vivemos na última encarnação. E de encarnações anteriores também. Ora, quando nós voltamos para reencarnar agora, nós imprimimos no nosso corpo espiritual, nosso corpo que está se desenvolvendo no útero da nossa futura mamãe, né? No embrião, mais precisamente no feto, vamos imprimindo as nossas características. É assim que um menino nasce com uma mancha na perna e o outro não. Um nasce até com dentes, o outro não, o outro demora. Um nasce com um problema físico, o outro não. Um nasce com uma característica, o outro não. É assim, cada um traz a sua própria característica, cada um tem o corpo que merece, que precisa viver naquele período. Então nós vivemos situações difíceis aqui, porque aqui é um mundo de luta, de aperfeiçoamento da nossa alma. Não podemos ver o mundo material como um local de felicidade. Diz os Espíritos, é impossível ser feliz aqui na Terra. Só o Espírito estar preso a um corpo carnal, já ele não consegue ser feliz. Ele está preso numa prisão. Ele só tem liberdade à noite, quando ele tem o corpo adormecido. Ele pode sair do corpo temporariamente. E se ele for uma pessoa religiosa, uma pessoa ligada ao bem, ele poderá sim sair do corpo e até ter encontros com espíritos amorosos, até ser conduzido ao mundo espiritual,
para que ele possa aprender mais, voltar mais consolado das dificuldades que ele enfrenta no dia a dia. Mas se ele tiver maus pensamentos, for uma pessoa de conduta reprochável, ele poderá, e normalmente faz, sai do corpo à noite e vai para onde? Vai para os folguedos, para as bebedeiras, para as boates, para os locais de encontros de bandidos, vai se reunir até com espíritos maus, sim, e volta para o corpo de manhã, e alguns dizem, tive um pesadelo, tive um sonho feio, tive isso, tive aquilo, em decorrência da maneira dele viver, dele tocar a vida, e ele é livre, pode pensar o que quiser, fazer o que quiser. Nosso pensamento é a nossa ação, é como se fosse o braço do Espírito. Se pensarmos no bem, obteremos o bem. Se pensarmos no mal, nos envolveremos com o mal. O Espiritismo diz, não pense no mal. Você veio aqui para ser feliz lá no mundo espiritual, para crescer espiritualmente, para te transformar num espírito sábio, iluminado, e não precisará mais voltar para aqui, para o corpo carnal. Portanto, se entregue à prática do bem, deixe de cultivar ódios, maldades, sentimentos de vinganças, invejas, de cultivar excessivamente orgulho, aquelas vaidades exageradas que fazem o homem sofrer. Recomendam os Espíritos. Então, bem-aventurados que choram, que sofrem, que enfrentam dificuldades, porque a dificuldade é que nos impulsiona a uma vida melhor, as conquistas, as pesquisas, a busca da nossa verdadeira felicidade espiritual. Muitos de nós temos filhos problemas. Claro, é natural isso. Por quê? Nos comportamos mal em outra encarnação, registramos no nosso perispírito. Para quem não sabe, perispírito é o corpo espiritual do espírito. O espírito não tem corpo, ele não tem forma. Se ele estivesse aqui na nossa frente, sem corpo e sem forma, seria visto como? Como uma espécie de fumacinha, sem forma. Mas isso não dá condição do espírito agir. Então Deus, em sua sabedoria, criou, desde quando nós éramos seres animais, foi desenvolvendo um corpo espiritual que reveste o nosso espírito. Esse corpo não é o espírito. Esse corpo é só corpo, ele é matéria também, mas não é matéria bruta igual essa, é uma matéria de quinta essência, não alcançada pela nossa visão material, com os olhos da carne, não, só com olhos de vidência, de espírito. Esse corpo se chama perispírito, ele envolve o espírito e o espírito se apresenta com a cara idêntica ao que ele teve na última encarnação. Normalmente assim, tá? Se ele foi carequinha, vai se apresentar careca, para que as pessoas saibam quem é ele, né? Do jeitinho. Então, essa parte de fora do espírito chama-se perispírito. Só que nesse perispírito estão também registrados todos os atos que estão no espírito. Tem dois registros, no espírito e no perispírito. Tá? Então esse perispírito é trazido no espírito para ele reencarnar, e ao reencarnar ele imprime no seu futuro corpo, que está se formando no útero da sua futura mamãe, o corpo que ele precisa ter. E olha, nós então temos um filho agora com problema. Às vezes o problema não vem quando a criança nasce, às vezes vem mais tarde, porque o programa está estabelecido para mais tarde chegar. Aí diz, o meu filho era normal até os 15 anos, e de repente ficou assim. Sim, pode ocorrer um programa, desperta e a pessoa passa a agir daquela maneira constrangedora, que traz infelicidade para quem visa o mundo material, mas para o mundo espiritual é bom, porque o espírito está cultivando o amor ali, está aprendendo a liberdade, preso naquele corpo, ele está valorizando a liberdade, ele está evoluindo daquele jeito. Nós temos que buscar a cura, buscar o socorro para todos os males que nos atormentam.
mas também receber de cabeça erguida todos os males que chegam até nós. Nunca nos queixar, sempre agradecer a Deus, até mesmo os inimigos que nos fazem sofrer. Devemos agradecer a Deus porque estão nos fortalecendo, nos impulsionando para uma vida melhor. Quando nós estivermos do lado de lá, no mundo espiritual, nós vamos ver que melhoramos porque alguém nos obrigou, nos humilhou, nos negou facilidades e nós conseguimos melhorar. Então todas as dores e dificuldades que nós passamos são benditas. A dor é uma bênção. Já imaginou se não sentíssemos dor? Nós não teríamos medo de entrar no nosso carro e colocar 180 por hora numa pista que não suporta, né? E nós não teríamos medo de dor nenhum. Nós colocaríamos a mão sobre uma chapa quente e nem sentiríamos. Quando sentíssemos, a mão já estava toda deteriorada. E aí, não teria mais jeito. Então a dor não, ela é uma bênção, ela visa logo, a proteção logo. E aí nós temos dores morais, que tocam a nossa alma, e dores físicas. Todas são muito importantes. Atualmente, nós analisando a nossa vida, nós observamos que nós temos uma vida de dificuldades. Mas por que Deus me deu essa vida de dificuldade? Diz os Espíritos, Deus não dá vida de dificuldade. A vida, enquanto o ser está evoluindo, ela já é cheia de dificuldades naturais. Dificuldades naturais, porque é preciso ter. São as lições da vida. Mas se nós analisarmos, hoje nós reclamamos, e analisando verificamos que nenhum de nós teríamos coragem de, aos 40 anos, depois dos 40 pelo menos, e até menos, dizer assim, se eu estivesse de novo com 15 anos de idade, eu não faria tudo o que fiz até agora. Será que eu repetiria tudo o que eu fiz até agora? Em geral dissemos não, não é? Porque observamos que erramos, não é? Todos nós. Então se erramos, está aí o sofrimento. Motivo de sofrimento, erros desta encarnação. São poucos? Não, são muitos. Falta de cuidado, falta de previdência. Devíamos economizar em certa hora e não economizamos. Deixamos o impulso, a vaidade falar mais alto e queríamos mostrar para os amigos que eu podia comprar aquele celular caro, aquele carro mais caro, aquela roupa de grife, e fomos colocando ali o nosso dinheiro. Esquecemos de ter o cuidado com a nossa saúde, o cuidado para outros investimentos, e quando chegamos lá, olhamos para trás, eu não faria de novo isso, não. Quando conhecemos uma moça, ao invés de analisar o comportamento dela, se a personalidade dela se encaixa com a nossa, não, observamos outras coisas nela. Casamos, depois não aguentamos 3 anos de casamento, já queremos separar. Aí vem o problema, é filhos com problema, é separação dolorosa. Mas por que eu sofro? Você não orou antes de tomar suas decisões. Minha mãe era evangélica, mas dessa evangélica ali que gostava muito da igreja dela. E uma coisa ela nos ensinou: nunca tome decisão sem orar. Sempre orando, meu filho, sempre. E foi ótimo, porque cada dificuldade, oração. Se tiver der errado, porque eu também não soube achar os caminhos, mas orar, orei. E vem Espírito e diz na mente da gente: não faça. Mas se eu estiver cheio de orgulho e vaidade, eu já escolhi aquele caminho e estou orando só querendo que os Espíritos, ou que Jesus aprove, não é? A minha escolha. E ele chega e diz: não, não convém. Aí eu insisto, depois pago o preço do sofrimento. Há muitos erros que nos fazem chorar agora desta encarnação, ninguém diz, eu repetiria todos os atos se eu pudesse recomeçar. Ninguém, porque nunca acertamos todos. E há outros erros que é impossível evitar, que vêm de encarnações passadas. Por exemplo, você nasce numa família difícil, 3 irmãos, 2 não se entendem.
A infelicidade é gerada naquele lar todos os dias, porque há discussões e a mãe interfere, o pai interfere, mas há problemas. Você pediu para nascer naquela família? Pediu, precisava, tinha de nascer. Você estava envolvido com aquela família, você não nasceu ali por acaso. A família é formada espiritualmente no mundo espiritual. Nós nascemos numa família que nós precisamos ter, não é a que nós merecemos, é a que nós precisamos, é com quem nós temos que nos reajustar. É por isso que o perdão precisa ir à frente de tudo, porque não se pode viver numa família desenvolvendo arengas cada vez mais. Se nós viemos aqui para nos harmonizar, então temos que perdoar. Perdão acima de tudo. Exija o seu direito, exija respeito, mas carregue o coração limpo, sempre com vontade de perdoar. A família é uma bênção, mas é um cadinho, ou seja, um laboratório, onde todos aprendem a ter paciência um com o outro. Alguns se sacrificam mais que o outro, porque também vêm com esta missão. Alguns dizem, eu irei para ajudar você, eu vou antes de você, e quando você tiver X idade, eu vou ajudar você, porque em outra encarnação eu te prejudiquei. Você já imaginou, se não fosse assim, nós não teríamos o sucesso que temos espiritualmente, e é assim. E há irmãos que não têm nada de um ajudar o outro, apenas precisam estar juntos para aprender a viver em harmonia, ter bom relacionamento. Muitos casamentos também ocorrem porque são preparados no mundo espiritual. Nem todos, é claro, e ninguém é obrigado a casar mesmo assim. Chegando aqui, Pedro namora uma, namora duas, namora três, de repente olha a Mariazinha, se encanta e resolve casar com a Mariazinha. Todo mundo condena. Pedro, não! Ele, não, eu quero ela. Mas é porque o Pedro tem um programa com ela, e casa com ela, está com aquele programa, porque o Pedro quer cumprir o seu programa, ela também quer, porque quando adormecem, saem do corpo, analisam e vê que é preciso, e ninguém compreende por que o Pedro vai fazer isso, mas o Pedro quer, e casa e cumpre o programa com ela. Mas se ele não quiser, ele não casa, ele diz, não vou casar, programei, mas não vou cumprir, e não cumpre. O que ocorre? Agrava mais ainda a situação. Mais tarde, noutra encarnação, vem um problema maior. Aí ele vai dizer, por que eu sofro? Ora, você já vem trazendo problema de várias encarnações. Aqui é local de sofrimento. Disse Jesus, no mundo tereis tribulação. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós também temos que vencer o mundo, e sobre as tribulações da vida. E se não tiver tribulações, não tem graça nenhuma. Você vai dizer, esse homem é masoquista, gosta de sofrer. Não, ninguém gosta de sofrer, só se foram doentes. Ninguém. Ora, eu gostaria de viver um vidão, tudo, mas se eu vivesse uma vida só de alegrias, eu até diria, o que eu estou progredindo? O que está me testando? Eu mesmo ficaria assustado, não é? Eu não evoluí ainda sou um espírito relativamente atrasado, então eu não posso ter uma vida cheia de alegrias. Aqui não é local disso, não existe felicidade plena sobre a face da terra, entendam isso. Mas tendes resignação, disse Jesus, para vencer todas as dificuldades. Aqui o Evangelho diz, causas desta encarnação, que nós não fomos cuidadosos, nós não fomos bem organizados, nós não fomos persistentes como devíamos, nós não estudamos como devíamos, bastou o professor fazer uma situação desagradável na sala de aula, ele já abandonou a escola, depois vai se queixar no futuro, né? Sempre nós que provocamos nosso sofrimento, e achamos que tudo foi Deus. Não, foi Deus que estabeleceu para mim estava marcado, não, 80 a 90, depende da pessoa, depende do espírito, por cento, dos acontecimentos da nossa vida não estão previstos, somos nós quem provocamos. Já viram a enormidade que é?
80 a 90%. 10% só, que são programas induzindo a gente a casar com a fulana, trabalhar em um local, sofrer certos constrangimentos. Tudo isso pode estar previsto. Provas pedidas, situações difíceis. Outras vezes é preguiça nossa mesmo, descuido mesmo, que nós provocamos sofrimento em nós mesmos. Então, causas de vidas anteriores e causas desta vida. Vida anterior não, nós temos uma única vida, ou seja, encarnações anteriores, né? E desta vida. Alguém argumenta assim, mas eu não lembro do passado. Que bom que você não lembra. Diz os Espíritos, que bom que você não lembra. Você já imaginou se você estivesse num lar, uma mãe cheia de alegria, coloca o seu bebê no colo para dar de mamar, alegre, e de repente olhar para ele e dizer, safado, você me tomou todos os meus bens, não é? Se ela pudesse olhar o bebê e lembrar, ela iria jogar esse bebê no lixo, não iria? Algumas jogam, mesmo sem lembrar, só com a reação. Imagina se visse, seria um absurdo. Não daria. Então Deus é bendito, bondoso, maravilhoso, permitiu que nós esquecêssemos temporariamente, porque não é possível lembrar. O nosso corpo foi gerado agora, e o nosso espírito está usando o cérebro carnal para entender a vida. Esse registro, o registro de outra encarnação, está na parte espiritual, está no nosso inconsciente. Não tem como lembrar agora, porém o inconsciente fica agindo. Uma mãe tinha um filho, teve um filho, e ela não gostava do filho dela, detestava. Um menino bonito, estudioso, mas ela sempre brigando com esse rapaz, sempre brigando. Chegou um ponto que começou a ter muita dor de cabeça, enxaqueca, mais precisamente enxaqueca. Enxaqueca. Depois, esse sofrimento passou para as juntas, artrite reumatoide. Muita artrite. O médico já não tinha mais o que fazer, deu o diagnóstico que todo médico faz. Se tiver algum médico aqui, me perdoe. Mas a maioria deles, quando não consegue achar a resposta, diz, sabe o que a senhora tem? Fibromialgia. Essa é a solução do médico quando ele não acha a resposta. Mas a culpa não é dele, é que não dá para achar mesmo. O negócio é tão enrolado, complicado, que não se acha mesmo. É dor no corpo inteiro, e ele examina isso, aquilo, não acha, então não é o médico culpado. O sofrimento é espiritual. Recomendaram a esta mulher que ela fizesse regressão de memória em São Paulo. E ela foi e fez. E aí ela descobriu que o filho tinha sido o inimigo dela, tinha sido amante dela e traiu, tomou todos os bens dela. E ela passou uma situação muito difícil. Agora ela estava com o filho nos braços, ou seja, o ex-amante agora nos braços. Já imaginou se essa mãe lembrasse? Não teria criado. Então ela não lembrou. Mas quando ela ia lidar com o filho, sempre aquela repulsa dentro dela, sempre aquela repulsa. Diz a psicologia que quando nós temos o nosso inconsciente recusando, nós aqui na nossa consciência temos a tendência de recusar também. Nós não sabemos por quê, de onde vem isso? Vem do inconsciente. Aí quando o terapeuta penetra no nosso inconsciente e descobre, conta por quê, quando ele fala, quando nós mesmos falamos para o terapeuta, o nosso consciente toma conhecimento. Ou seja, o nosso inconsciente funciona como se fosse uma outra pessoa dentro de nós. Não é. É os registros anteriores nossos, tanto de encarnações anteriores quanto desta. Aí é a consciência da agora, tomando ciência de que foi encarnação anterior, ela passa a controlar o ódio, dizer, então o que falta em mim? Falta perdão. Você não perdoou ele, e nem com ele nos seus braços você não perdoou ainda. Aí ela passou a ir à igreja e orar todos os dias e pedir perdão a Deus e perdão ao próprio filho. Até que enfim veio uma voz nela e disse, certamente era médio para ouvir uma voz, né? E disse, peça perdão direto a ele.
Aí ela se preparou 2 anos para criar coragem, até que o filho sentou, ela, eu quero falar com você, de hoje não passa. Aí ele ficou receoso, ela vai brigar comigo. Não, meu filho, sente aqui, eu quero te pedir perdão por ter te maltratado esse tempo todo. Ele, se a senhora não me maltratou, eu também maltratei a senhora. E aí deu um insight, como falamos agora, é moderno falar insight, deu um insight assim nele, e ele diz, então a senhora também me perdoe dos males que eu também te fiz. E aí abraçou o filho abraçou ela. Daquele dia em diante, pronto, a enxaqueca da mulher desapareceu. Faltava perdão, tá? As mãos foram melhorando e o médico, o que houve? Aí ela, perdão. Olha o que é a vida anterior, ou seja, a encarnação anterior, quando nós não sabemos viver com ela, lidar com ela. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Um outro caso interessante de um rapaz, ele tinha 25 anos de idade, bonito, engenheiro formado, estudioso, se preparando já para o doutorado, namorava uma moça durante uns dias, não conseguia dar continuidade ao namoro. Ele não conseguia, dizia para a moça, não quero mais. E a moça, tá, namorava outra, e uns dias, não, ele gosto demais de mulher, mas não consigo ficar com nenhuma. E assim aquilo virou um trauma na vida dele. De repente, passa diante dele uma zinha, como a gente fala, tentando diminuir a personalidade da pessoa, né? Passa uma zinha, ele olhou, eu vou falar com ela, correu atrás dela e falou com ela e foi, se apaixonou pela moça. Vou me casar com ela. Meu filho, você tem tudo, seu pai tem uma construtora, você vai trabalhar nisso, você é um rapaz bonito, de um futuro, vai casar com uma zinha dessa feinha que só e tal. Eu me apaixonei por ela, não aguento, tem que ser ela. Tantas mulheres lindas te quiseram e você não quis, mas é ela que eu quero. E casou com ela. Bem, tudo bem. Nasceu o primeiro filho, que não era filho, e sim filha. Passados uns 2 anos, pediram mais um filho. Aí veio uma filha. Passado mais uns anos, pediram o 3º filho para encerrar a fábrica, como nós falamos, não é mesmo? Aí veio mais um filho, 3ª filha. Ele foi à casa espírita, por indicação de um amigo, por que eu só tive filhas? Aí o dirigente espírita diz, olha, para você é melhor, é uma bênção, porque você vai ganhar 3 genros. Quem casa uma filha, ganha um genro. Então, você quer negócio melhor? Ele, não, mas por que 3 filhas? E outra, tem uma coisa que eu não lhe contei, ele disse para o dirigente espírita, elas não se dão comigo. Como? Elas me rejeitam, elas brigam comigo, e eu sou doido por elas. Aí o dirigente espírita disse, olha, eu não posso te dar uma resposta agora, mas eu vou orar, pedir ajuda, se a espiritualidade resolver te contar alguma coisa, vai te revelar alguma coisa, mas é preciso você ter mérito, eles julgarem que vale a pena, que isso vai trazer algum benefício, senão eles não vão te revelar. E eu vou orar. E orava todos os dias. De repente veio a resposta. Aí ele voltou na casa espírita e disse, o senhor conseguiu a resposta? Ele conseguiu. É boa ou ruim? É boa, é muito boa, ótima. Como ótima? Acontece que você foi um homem muito mundano na encarnação anterior. Eu mundano? Foi. Olha, você enrolou 4 mulheres, as 4 ficaram grávidas, você abandonou as 4. Eu fiz isso? Fez. E é por isso que no seu inconsciente estava lá gritando, não pode namorar agora, não pode namorar agora. Você ia namorar, você não me contou, mas você deve ter namorado bem umas 10 moças e nenhuma deu certo. Ele, não, nenhuma. Não passava de uns 15 dias e não dava certo, porque não era possível. Você tinha um casamento marcado com esta daí. Então tudo que você tentasse não ia dar certo, porque essa daí que você casou foi uma delas que você enganou. Aí as outras 3, sim, as 3 filhas você também enganou. Agora você está corrigindo erros.
Então hoje tem uma família problema, as moças brigando entre si e não gostando muito do pai, embora o pai fizesse tudo por elas, mas elas sempre com um pé à frente e outro atrás em relação ao pai. Por quê? Trazem no inconsciente dela o prejuízo que sofreram, né? Quem quer ser abandonado com o filho no braço? Quem? Ninguém. E ele agora está corrigindo. Aí você diz, mas então esse é o motivo da encarnação? Este é o motivo da encarnação. Correção de rumos, tá? Correção de rumos. E nós estamos aqui para corrigir os rumos. Ora, segundo Freud, isso foi Freud que imaginou e funciona. O ser humano tem a mente dividida em 3 partes. Uma parte inferior que ele chama de porão, igual uma casa. A parte onde fica todo mundo recebendo as visitas é a sala. E sobre a sala tem o sótão. Aí ele disse o seguinte: lá no porão nós colocamos o quê? Nós colocamos as quinquilharias, aquilo que nós não estamos usando, aquela enxada enferrujada, aquele carrinho de mão que a gente demora a usar, não é assim? Algum livro que a gente não quer mais na biblioteca, vai colocando lá no porão. As coisas que a gente não quer se desfazer, ou não pode se desfazer, mas não são tão agradáveis, lá no porão. E na sala não, tudo de bonito, não é? Tapete, chega a visita, você mostra o seu melhor, não é assim? É, mas lá em cima, no sótão, tem a nossa consciência. Então quando você sai à rua, encontra alguém e vai trocar uma ideia com esse alguém, a sua tendência é o quê? É você passar para esse alguém as suas mazelas que estão lá no seu porão. Ela vai dizer, eu sou o orgulho, moro no teu porão, mostre para ele que você comprou um carro novo, cara, mostra. Assim fica na nossa mente, querendo mostrar exibição, ser grande sem ser, poder sem poder, certo? O orgulho, a vaidade, tá? A ambição desmedida, tudo que não convém está lá no nosso porão. Mas eu posso mostrar isso para os outros? Convém? Não. Ora, se eu tenho um pitbull bravo no quintal, eu não posso soltá-lo à rua, senão ele morde os outros. Então se eu tenho dentro de mim um pitbull, eu também não posso soltá-lo. Eu tenho que ir eliminando esses males que estão no meu porão. Aí vem os espíritos e diz o seguinte, funciona da seguinte maneira: quando nós temos muita impureza no nosso porão espiritual, no nosso inconsciente, porque erramos muito, nós devemos corrigir isso com a prática da caridade. Cada vez que a gente vai fazer a caridade, é como se a gente jogasse no porão uma iluminação, um jato de luz. Aí lá dentro, estando ativo o orgulho, a vaidade, a ambição, tudo que não convém, a desonestidade, lá, quando chega o jato de luz, ele, esse cabra foi praticar a caridade de novo, ai meu Deus, assim não vai dar para a gente viver nesse porão, porque nós gosta do escuro. Eles nem falam direito, eles falam, nós gosta. Eles não são maldosos? Então eles estão lá no escuro do porão. Nós gosta do escuro. Aí o sujeito vai para a casa espírita e resolve trabalhar, fazer o bem, fazer a caridade. Cada ato de caridade dele é como se ele jogasse no seu porão um jato de luz. E aí vai clareando o seu interior, não vai? Vai. Chega um ponto que ele elimina todas as impurezas do seu porão. Quando ele eliminar as impurezas do seu porão, a consciência está tranquila, a sala já está iluminada, o porão está limpinho, ele passa a ter a luz própria, que é o que o Espírito tem, quando ele atinge a plenitude. Portanto, eliminar de dentro de nós todos os vícios, com a prática da caridade e a reforma moral, é o caminho para a nossa felicidade. E noutra encarnação, para arrematar a nossa vinda à Terra, não vamos chorar tanto. Disse ainda um pedacinho aqui do Evangelho que diz: ai de vós ricos, que eu não comentei, e tendes vossa consolação neste mundo. Não é que Jesus esteja condenando a riqueza, não. Ele especificou qual rico. É o rico que tem a sua consolação no mundo, ou seja, o rico que se basta com seu dinheiro, que se julga maioral, que nem imagina sobre vida espiritual, o rico que não pratica o bem, ele ama ardentemente o seu dinheiro.
ai de vós, daqueles que não têm visão espiritual e não praticam o bem. Chorarão e muito no futuro. Muito obrigado.